Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Hoje a gente vai para o segundo episódio, né? Vou explorar um pouquinho o tema aqui com vocês, da diferença entre ser uma pessoa eficaz, né, e ser uma pessoa eficiente, né? Ou um processo eficaz e um processo eficiente, né? Você já se perguntou isso de repente numa reunião de feedback, né? Alguém te disse, né, que você é uma pessoa eficaz? Acredito eu que você tenha ficado contente, né, com isso. Mas e se ela dissesse que você foi uma pessoa eficiente? E qual que é a diferença entre os dois, né? Você faz ideia, mais ou menos, qual que é a diferença? Enfim, vou trazer aqui para vocês, tá? A diferença entre eles, né? Com alguns exemplos práticos. Fica aqui comigo. Se você está gostando do vídeo, né? Clique abaixo, né? Curta, compartilhe, e se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas aqui, né? Quando a gente é uma pessoa eficaz, né? O que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Se de repente você trabalha com vendas, né? Uma loja de shopping, de repente, e você tem uma meta aí, vou inferir aqui, né? Uma meta de vender trinta peças de roupa aí, né? Dentro dessa loja, dentro de um mês. Né? Um exemplo aqui, né? Tem lugar que é mais, tem lugar que é menos, depende muito do produto. Mas o que que é, como você vai ser eficaz, né? Com esse exemplo. Se você tinha uma meta de vender 30 produtos dentro do mês e você realmente vendeu esses 30 produtos, você foi uma pessoa eficaz, né? Você entregou o que estava sendo pedido, perfeito? Né? Isso é inegável, né? Você realmente cumprir, né, com o combinado, perfeito? Então, como é que você seria eficiente? Ou melhor dizendo, você foi eficaz, né? Vendeu as 30 peças de roupa, mas você foi eficiente? Então, para responder essa pergunta, se foi ou não eficiente, a gente precisa olhar para o processo, né? Então, o que que acontece? Você entregou, vendeu as 30 peças aí, né? Os 30 produtos, você foi eficaz, e ponto, né? Isso é inquestionável. Agora, para saber se você foi eficiente, a gente precisa analisar e olhar um pouquinho mais a fundo. Como é que foi esse processo de venda para que você conseguisse vender esses 30 produtos, tá? E aí é o seguinte, é, se a gente for olhar o processo para dizer se foi ou não eficiente, por exemplo, teve muitas devoluções, né? Legal, você vendeu as 30 peças e cumpriu a meta, né? Mas teve muito processo de devolução, né? Teve, de repente, desentendimento com o cliente, teve que acionar muita gerência para de repente negociar preço, ou você ficou com muita dúvida, né, durante esse processo, o cliente de repente não gostou da abordagem, enfim, a gente precisa analisar como é que foi esse processo em questão. Aí, se a gente olhar, de repente descobre que teve muita devolução, né? O processo foi meio truncado, o cliente teve uma pesquisa de repente lá de satisfação, não foi a melhor nota, né, possível. As notas vieram aí baixas, mais para dentro da média, ou seja, você continuou sendo eficaz, né, mas porém a eficiência, como é que foi esse processo até você atingir as 30 vendas, né? O processo foi meio truculento, né? O processo não foi um processo suave, né? Não foi um processo tranquilo. Então, assim, a gente pode dizer, né, baseado nesse exemplo, que você foi eficaz, né, você foi uma pessoa eficaz, o processo foi eficaz, porém, o processo não foi eficiente, né, porque ele pode ser melhorado, né? Então, para as próximas, para que você também seja aí faça uma entrega eficiente, de eficiência, né? Para que esse processo seja eficiente, de repente, no próximo mês você melhorar. É, o diálogo, né, a conversa com esse cliente para que ele realmente saia mais satisfeito através da venda, não focar somente na venda em si, né, mas também na satisfação desse cliente, evitando quantidade de devoluções, uma vez que você vai talvez aí efetuar um atendimento melhor, você vai estar diminuindo o índice de devoluções, né, para que realmente atenda e cumpra, né, com os requisitos que aquele cliente precisa, né? Então, aí sim a gente pode falar, ó, o processo, mas perceba que a eficiência, a eficácia, né, perdão, ela é muito mais rápida, né, de você visualizar, né?
é uma meta, um alvo, um objetivo, entregou? Sim, foi eficaz. Agora, a eficiência aí a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, não dá para a gente ter uma visão, sabe, macro, né? A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais micro, se aprofundar um pouquinho mais, entender como é que foi, ver se tem dados para isso, né? Indicadores, né? Para a gente analisar como é que foi todo esse processo. Então, a eficiência é realmente você entregar, né, aquilo que foi solicitado, né? Aquela meta, aquele objetivo da melhor maneira possível, ou seja, utilizando somente os recursos necessários, os insumos necessários, sem desperdício, né? Evitando retrabalho, no caso do exemplo que eu trouxe aí, né, de devoluções, ou de repente clientes, né, reclamando do produto, ou seja, você fazer de uma maneira para que esse processo ele seja fluido, né? E evite, né, retrabalho, reprocesso, e aí realmente para que você tenha aí eficiência, né? Você não perca muito tempo com retrabalho, e às vezes você vai, né, o tempo que você poderia estar atendendo novos clientes, você vai estar atendendo clientes é, é, passados, né, por alguma conta de reclamação ou troca, enfim. Então, é você realmente ser eficiente nesse processo, ele ser mais suave, mais tranquilo, para que você tenha tempo para e dar atenção para realmente novas vendas e não somente no pós-venda, né, por conta de alguma outra reclamação. Esse exemplo, tá? Então, a eficiência a gente precisa mergulhar dentro do processo para a gente poder avaliar, tá? Eu estou dando um exemplo aqui de venda de loja, mas, enfim, poderia ser um processo fabril, por exemplo, né? Com entradas e saídas, um processo administrativo para quem trabalha também home office ou no escritório, né? Como é que está o processo, seu processo no dia a dia, né? Você inicia seu dia, você tem um cronograma, né, já pré-estipulado, você segue uma rotina já bem desenhada, ou cada dia você faz de um jeito. Ah, você liga para o cliente pela manhã, na segunda-feira, de repente na terça-feira você liga na parte da tarde. Isso está bem desenhado, né? Você não está talvez perdendo aí vendas, perdendo atendimento, né, ou tendo reclamação por não ter um padrão desenhado, né? Você criar um padrão, qual que é o melhor horário para você estar ligando para esse cliente, né? Então, qual que é o melhor horário para você estar enviando um relatório para o seu gestor, né? Então, a gente precisa olhar isso a fundo para saber se a gente está sendo realmente eficiente e outra, né? Não somente para quem eu estou entregando, para nós mesmos, né? Para a gente otimizar o nosso tempo, né? Otimizar os nossos recursos, né? Tempo é dinheiro, né? Então a gente precisa realmente utilizar nosso tempo da melhor forma possível, né? E maximizar as entregas, né? Maximizar vendas, se não é o seu objetivo final uma venda, mas maximizar nossas entregas, né? Como um processo, né? Se você trabalha para você como um autônomo, um PJ, a mesma coisa, né? Para você realmente maximizar as suas entregas, né? Maximizar aí o que está entrando no final do mês, né? Como receita. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Eficácia é você, eu queria ter feito 30 vendas, eu queria ter feito fechado com 10 clientes no mês, fechei, mas como é que foi esse processo, né? Ele te consumiu muito tempo, né? Ele foi muito truculento, ele te deu muita dor de cabeça, né? Então, a gente precisa olhar para a gente trazer mais eficiência para esse processo, né? Ou seja, geralmente as pessoas, né, e profissionais são eficazes, porque precisa ter a entrega, né? Quando a eficácia não não está sendo entregue, né, o combinado, realmente a chance, né, estou falando aqui de trabalho, né, para quem é CLT, enfim, ele realmente é mais aparente, mas a eficiência ela geralmente está mais escondida e é onde a gente precisa dar uma mergulhada aí para analisar melhor, né, para a gente melhorar realmente e a gente liberar espaço, tempo, né, ter uma qualidade de vida. Muitas vezes, se você não está com uma boa qualidade de vida, às vezes você não está sendo eficiente no processo, né? Seja no seu processo no trabalho, seja no seu processo em casa, né? Com as suas atividades e rotinas, né? Seja no seu processo familiar, com a sua esposa, com o seu filho, está bem desenhado, você está sendo eficiente, né? Com tudo isso, perceba, né? Então, você precisa ter uma organização. Quando a gente fala em eficiência, né? Precisa sim ter uma organização em cima disso, né? Entender os melhores horários, né? Estar bem definido, criar uma rotina. Tudo isso a gente consegue ter um tempo maior, um tempo de qualidade, né? Uma entrega não somente de processo, né? Uma entrega profissional, mas uma entrega de afeto, né? Familiar, uma entrega de proximidade, né? Uma entrega de estar próximo, presente, né?
com as pessoas que a gente ama. Então, espero eu que você tenha ficado claro, né, a grande diferença entre os dois, né? Um é de forma mais superficial, né? A gente olha, é mais bate-pronto, né? Se foi eficaz sim ou não. E a eficiência a gente precisa mergulhar um pouquinho, né? Analisar aí um pouquinho mais a fundo como é que está isso, né? Como é que está essa rotina, como é que está o dia a dia para que a gente ao final do mês, ao final do dia, é, tenha a entrega, né, da eficácia, porém avaliar bem, né, como é que está sendo esse processo, né? Se ele está sendo tranquilo, suave, ou se está sendo muito truculento, né? Trazendo muita dor de cabeça, muito retrabalho, tá? Pessoal, obrigado para você que ficou comigo. Pessoal, obrigado para você que ficou comigo até agora, né? Espero ter te ajudado aí e me siga aí, se inscreva para você ter mais vídeos como esse, né? Mais conteúdos como esse. Forte abraço.